Olá, turminha. Olá, meus jovens. Vamos agora, pro módulo 7 da nossa revisão final, a famosa R2. Tá? Então, é um módulo interessante porque ele aborda, os assuntos excreção e sistema nervoso. Tá? São assuntos muito recorrentes, nas provas de segunda fase. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha, e ver como é que esse assunto geralmente é cobrado em questões discursivas. Certo? Então, vamos lá dar um rolê. E vamos terminando isso aqui, né? Então vamos começar a nossa revisão de hoje, com a questão da segunda fase da FUVEST, que fala sobre excreção. Tá? Então é uma questãozinha muito interessante, tá? E como é recente, essa é uma tendência de abordagem. Então vamos lá. O catabolismo de proteínas significa quebra, né? Anabolizar significa construir, catabolizar significa quebrar. Então, a metabolização, a quebra de proteínas e ácidos nucleicos gera grupos aminos que, quando acumulados no organismo, são tóxicos e precisam ser excretados na forma de ácido úrico, amônia ou ureia. Então, um assunto assim, que a gente domina. Então é exatamente isso. Então são moléculas nitrogenadas, proteínas e ácidos nucleicos, ao serem metabolizados, geram substâncias compostas nitrogenadas. Então dessas substâncias nitrogenadas podem surgir resíduos, como a amônia, a ureia, o ácido úrico, que são os principais, certo? Então são as famosas excretas nitrogenadas. Então se alguém te perguntar, olha, de onde vêm as excretas nitrogenadas? Então você já sabe, vem da metabolização de proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA, pelas células, pelo nosso corpo, ok? Bom, então vamos ver o que é que está sendo questionado aqui. Ordene ácido úrico, amônia e ureia, do mais para o menos tóxico, considerando os animais em geral. Então, dessas três substâncias, a gente tem amônia, que é a mais tóxica e a mais solúvel. A amônia é uma substância extremamente prejudicial ao corpo. Produzida, ela tem que ser liberada imediatamente, porque a permanência dela no corpo, gente, gera intoxicações. Gera problemas sérios, para o metabolismo, então tem que ser eliminado rapidamente. E um detalhe, ele é muito solúvel. A eliminação de amônia envolve, a perda de uma grande quantidade de água, tá certo? Bom, a amônia é a mais tóxica, é a mais solúvel, a mais venenosa é a que gasta mais água para ser eliminada. Aí, a intermediária, a substância excreta nitrogenada intermediária é a ureia. Então, tem média toxicidade e média solubilidade. Então, ela é tóxica, mas não muito. Então, ela pode ficar um tempo maior circulando pelo corpo. Não muito tempo, mas pode ficar um tempinho maior, tá certo? Tá? E ao ser eliminada, arrasta uma quantidade média de água do corpo do indivíduo para o ambiente. Então, essas substâncias, por serem insolúveis, elas têm que ser eliminadas diluídas em água. Daí a preocupação em economia de água quando se libera, quando se elimina as excretas nitrogenadas, certo? Então, a gente tem a substância menos tóxica, que é o ácido úrico. Tá? É a menos tóxica e a menos solúvel. Então, o ácido úrico, pela toxicidade extremamente baixa, ela pode ficar um longo período no corpo. Então, pode ficar um tempo maior, o organismo pode encontrar vias mais adequadas para eliminá-la, tá? Que ela não é muito tóxica, certo? E a solubilidade é extremamente baixa. Às vezes até se fala que o ácido úrico é insolúvel em água, Ele tem uma solubilidade muito baixa, então isso significa que o ácido úrico, quando é eliminado do corpo, arrasta consigo uma quantidade muito pequena de água, tá certo? Então, para os animais significa economia total de água. Então, do mais para o menos tóxico. Mais tóxico, amônia, média toxicidade, a ureia, e baixa toxicidade, tá? O ácido úrico, ok? Bom, B. Dentre os três compostos, qual é o mais abundante na excreção de um peixe ósseo de água doce? E qual é o mais abundante na urina do ser humano?
Então, a gente costuma classificar os animais de acordo com a excreta nitrogenada predominante. A excreta, né, que ele elimina em maior abundância. Então, os animais que são amoniotélicos é porque a excreta nitrogenada predominante é a amônia. Os uricotélicos, a excreta nitrogenada predominante é a ureia. Tá? O uricotélico tem como excreta nitrogenada predominante o ácido úrico. Então, os peixes ossos de água doce são ditos amoniotélicos. Qualquer peixe ósseo de água doce ou de água salgada são amoniotélicos, porque a excreta nitrogenada predominante na sua urina é a amônia. Tá? Visto que ao ocupar o ambiente aquático facilita a eliminação dessa excreta, porque, como eu disse, arrasta uma quantidade muito grande de água para ser descartado. Tá? Então, animais que vivem em água têm maior facilidade, né, para poder se livrar da amônia, tá certo? Já o ser humano tem como principal excreta nitrogenada a ureia. O ser humano, por ser mamífero, tá, eles são ureotélicos. Então, geralmente, animais ureotéricos são aqueles que têm uma média disponibilidade de água, né, à sua disposição. Porque a ureia, ao ser eliminada, arrasta uma quantidade pequena de água. Não é uma quantidade muito grande, mas tem que ter essa certa quantidade de água. Então, habitat característico dos mamíferos. Então, dos vertebrados, os mamíferos e os anfíbios adultos excretam, né, a ureia, ou tem como substância nitrogenada predominante na sua urina a ureia. Tá? A amônia. Os peixes ósseos são amoniotélicos. Tá? E os girinos, as larvas de anfíbios também são amoniotélicos, visto, né, que o seu ambiente facilita a eliminação dessa excreta. Tá certo, gente? Agora, né, as aves e os répteis são uricotélicos. São animais cuja excreta predominante é o ácido úrico. Então, uma adaptação extrema à economia de água. Então, o animal que elimina ácido úrico, ele não precisa fazer xixi. Ele não tem que gastar água. Normalmente, esse ácido úrico é excretado junto com as fezes, é eliminado junto com as fezes, sem envolver, né, o gasto de água. Ok? Bom, e o último aqui, a C. Há uma relação entre a osmolaridade sanguínea. O que é osmolaridade sanguínea? É a concentração do sangue. A pressão osmótica do sangue, a concentração, tá certo? Então, tá? É o que a gente chama de concentração do sangue ou osmolaridade sanguínea. A secreção do hormônio ADH, antidiurético, vamos chamar de 2. Então, a gente não pode esquecer que o hormônio antidiurético ADH é um hormônio produzido pelo hipotálamo e lançado no sangue pela neurohipófise. Esse hormônio, como o próprio nome, né, antidiurético, ele economiza água. É um hormônio que atua nos rins, inibindo a formação de urina. Quando o organismo está desidratado, o hipotálamo percebe, produz esse hormônio e lança no sangue através da neurohipófise. Então, taxas altas de ADH no sangue significa que você está desidratado, que você perdeu muita água, então você vai ter que economizar. Economizar como? Vai ter que economizar diminuindo o volume de urina produzido. Então, ADH, hormônio antidiurético. Uma substância diurética é aquela que estimula a produção de xixi. Tá? Já uma substância antidiurética inibe a formação do xixi. Então, é isso que o ADH faz. Quando o indivíduo está desidratado, quando falta água no seu corpo, eleva no sangue, né, a taxa de ADH e com consequente retenção de água nos túbulos renais. A água que é reabsorvida nos túbulos renais é devolvida para o sangue e não vai com a urina. Então, significa que quanto maior a taxa de ADH no sangue, menor a quantidade de urina, o volume de urina produzido, tá certo? E aqui o volume reabsorvido de água, né, que é o 3. Então, quanto maior a taxa de ADH, maior a reabsorção de água. Então, número 4, tá, é o volume de urina produzido. Então, olha só, quando você perde água, o seu sangue fica muito concentrado. Se você está desidratado, o seu sangue está muito concentrado. Qual a resposta? Então,
quando você está desidratado, olha, a osmolaridade, a concentração do sangue sobe. Aí, a produção de ADH também sobe, tá certo? E o volume de água reabsorvido nos túbulos renais também sobe, tá? E aí, como consequência, vai diminuir o volume de urina produzido, tá certo? Se a situação é contrária, tá? Se você está hidratado, se você tem grande quantidade de água no corpo, a concentração, a osmolaridade sanguínea está baixa. O sangue está menos concentrado. Então, com tanta água no corpo, com sangue menos concentrado, a produção de ADH cai. Então, tem menos ADH no sangue. Isso leva a uma menor reabsorção de água nos túbulos renais. E, consequentemente, aumenta o volume de urina produzido. Se você está hidratado, se não está faltando água no seu corpo, você urina mais. Tá certo? Então vamos ver o que está rolando aqui, né? O que ocorre com os itens de 1 a 4 quando uma pessoa bebe água excessivamente? Então, essa pessoa que bebe água excessivamente, ela se reidratou em abundância. Então, isso vai diminuir a concentração do sangue, porque você, ao tomar água, dilui o sangue, dilui a concentração do sangue. Então, diminui a concentração, diminui a produção de ADH, tá? Diminui a reabsorção tubular de água e aumenta o volume de urina produzido. Então, responda se cada item aumenta, né, setinha para cima, ou diminui setinha para baixo, ou permanece inalterado. Então, nessa questão, existe um quadro, né, para você preencher. Tá? Então, tá aqui, gente, olha, né, para organizar as respostas, caso você queira comparar. Então, a gente tem aqui o item A, certo? As excretas nitrogenadas ordenadas de acordo com a toxicidade, amônia, ureia e ácido úrico. No item B, né, o peixe de água doce, ele é amoniotélico, tá? Excreta predominantemente a amônia, tá? Já num ser humano mamífero, excreta predominantemente a ureia, tá? E o item C, né, que eu estava falando para vocês, olha, então tá aqui. O item sobe ou desce, né, o se é igual. A osmolaridade sanguínea, a concentração sanguínea de quem bebeu muita água cai, porque dilui o sangue. Diminuiu a concentração. A secreção do ADH também vai cair. Ele é secretado quando há necessidade, quando o indivíduo está desidratado. Se tem água em abundância, não há necessidade de produzir o ADH. Como consequência da baixa taxa de ADH no sangue, tá? O rim reabsorve menos água. A reabsorção tubular de água cai, olha, tá? E como consequência, mais água vai embora para a urina. Então, aumenta o volume de urina produzido. Tá certo? Então, uma questãozinha muito interessante, né? Do ano passado. Tá? Da segunda fase da FUVEST do ano passado. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos aqui dar uma olhada na nossa questão 2, que como o próprio esquema sugere aqui, ainda é sobre excreção, tá? Então, nós temos aqui, né, o esquema de um néfron, né? Então, vamos dar uma olhadinha no néfron, né, que é a unidade filtradora do rim. Então, como a gente já sabe, cada um dos nossos rins é formado por centenas de milhares de néfrons. O processo de purificação do sangue, com separação e, né, descarte dos resíduos, né, e o retorno do sangue purificado, tá, acontece basicamente nos néfrons, certo? Bom, então o que a gente tem aqui no néfron? Tá? No número 1, a gente tem a arteríola aferente. Então, a arteríola aferente, representada em vermelho, significa que é uma ramificação da artéria renal. Então, a artéria renal chega até o rim, transportando sangue arterial rico em oxigênio, mas um sangue impuro, lotado de impurezas, principalmente rico em excretas nitrogenadas. Então, não se esqueçam disso. A artéria renal, como toda artéria, chega no órgão, chega na estrutura vinda do coração, tá certo? Então, no caso da artéria renal, ela está vindo para o rim para trazer oxigênio. Então, artéria renal, sangue arterial rico em oxigênio, para o rim. Tá? Só que, ao mesmo tempo, é um sangue muito rico em excretas, em resíduos. Então, esse sangue vai ter que ser purificado. Tá certo? Depois que esse sangue é purificado, ele retorna para a circulação através da veia renal.
Então a veia renal recolhe o sangue purificado, mas muito pobre em oxigênio, rico em CO2. Então esse sangue que deixou, né, o oxigênio nos rins, ele também deixou resíduos. Então, ao retornar, ele retorna rico em CO2, né, o sangue venoso, tá, mas retorna limpo ou com baixo nível de excretas, ok? Então, a arteríola eferente, representada em 2, recolhe o sangue depois de purificado, depois de filtrado, certo? Bom, então 1 e 2 são os vasos sanguíneos, ok? Tá? Então, número 1, a arteríola aferente, que traz o sangue oxigenado e sujo, digamos assim, né, tá, para o néfron. E número 2, a arteríola eferente. Eferir significa trazer de volta, né, retornar. Ela recolhe o sangue venoso, mais purificado depois que passou pelo néfron, certo? E as letras representam os componentes do néfron. Então, em A, nós temos o glomérulo de Malpighi, onde acontece a filtração glomerular. Então, o sangue sob pressão que chega através de ele sofre a famosa filtração glomerular em A, né, no glomérulo de Malpighi. Então, dessa filtração glomerular que acontece em A, tá, surge o filtrado glomerular. Tá? Então, esse filtrado glomerular ele vai percorrer os túbulos renais. Então, os túbulos renais a gente divide, né, basicamente em 3 regiões. B está representando o túbulo contornado proximal, que é o início, né, dos túbulos do néfron. Essa curva aqui, ó, a gente chama de alça de Henle, ou simplesmente alça de néfron, do néfron, né, que está representado pela letra C. Em D, a gente tem o túbulo contornado distal. Então, aqui, olha, tá? O filtrado glomerular já percorreu praticamente toda a extensão do túbulo renal, tá? Então, quando cai aqui, ó, nessa estrutura que não está designado, não está indicado, tá? Esse aqui é o túbulo coletor de urina. Então, aqui o filtrado glomerular já foi transformado em urina. Então, ao longo, né, dos túbulos, do túbulo renal, B, C e D, acontece 2 fenômenos. Primeiro, a reabsorção tubular, que devolve para o sangue substâncias importantes que estão no filtrado glomerular, substâncias úteis, tá certo? Então, reabsorção tubular é a devolução de componentes úteis que estão no filtrado glomerular. E acontece também um fenômeno chamado secreção. Então, esses capilares que envolvem os túbulos renais, tá, eles têm resíduos, excretas, como as nitrogenadas e outros resíduos. Então, através do fenômeno da secreção, esses resíduos são retirados do sangue desses capilares e introduzidos no túbulo renal. Tá? Introduzido no túbulo renal, a ideia é que ele seja eliminado junto com a urina. Tá certo? Bom, então conhecendo o néfron, então vamos dar uma olhadinha aqui o que é que está sendo perguntado, ok? Então, no item A, cite a principal excreta nitrogenada do ser humano. Então, a gente sabe que a ureia, o ser humano, como todo mamífero, é ureotélico. Aliás, tá, só tem um grupo de mamíferos que não são ureotélicos. São os monotremados, os prototérios, né, como o equidna e o ornitorrinco. São mamíferos ovíparos e todo animal, né, vertebrado mamífero, excreta ácido úrico para poder conviver com essa excreta dentro do ovo. Então, os únicos mamíferos, né, que não eliminam ureia são o equidna e o ornitorrinco. Eles excretam ácido úrico porque são ovíparos, certo? Bom, como é caracterizado o sangue do vaso indicado pelo número 2 em termos de presença de excretas? Então, número 2, olha, é a arteríola, né? É o vaso eferente. Então, no número 1, a concentração de excretas é muito alta, porque está chegando para sofrer a filtração e passar pelos túbulos do néfron. Agora, no número 2, o vaso, né, eferente está retornando do néfron. O sangue já foi purificado, já foi filtrado, então o teor de excretas aqui no número 2, né, no sangue venoso, é bem menor, tá certo? É muito menor, porque o sangue já foi purificado, ok? Bom,
B. Explique como ocorre a filtração do sangue na região do néfron indicada pela letra A. Então, a letra A é o glomérulo de Malpighi. É onde acontece a filtração glomerular. Então, o sangue que chega sob pressão através da arteríola, né, aferente, ele sofre uma perda parcial de componentes no glomérulo de Malpighi. Então, olha, uma parte do sangue vaza e entra no túbulo renal, ó, representado em amarelo. E uma outra parte do sangue, olha, continua o seu caminho aqui, ó, tá? E vai compor o que a gente chama, né, de capilares do néfron, tá certo? Então, a parte que vaza aqui do sangue, a parte filtrada, constitui o que a gente chama de filtrado glomerular. É constituído por água, é constituído por sais, é constituído por glicose, é constituído por aminoácidos, é constituído, né, por excretas nitrogenadas e outros resíduos. Então, o que pode vazar aqui, ó, e se transformar em filtrado glomerular são esses componentes que eu citei, tá? Os elementos figurados, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, bem como moléculas grandes como as proteínas, não podem atravessar, né, o glomérulo de Malpighi. Então, eles continuam o seu caminho e retornam aqui, ó, tá, com o sangue, ok? Então, em A acontece a filtração glomerular. Uma parte do sangue que vai constituir o filtrado glomerular vaza aqui e vai percorrer os túbulos renais. Então, glóbulos sanguíneos e grandes moléculas não vazam, não passam através da filtração e continuam aqui com o sangue. Então, notem, né? Ao perder principalmente muita água, esse sangue que continua aqui e vai compor, né, os capilares do néfron, ele está concentrado, ok? Bom, e esse filtrado glomerular, isso aqui, a maior parte desse filtrado se constitui de substâncias que não podem ser descartadas. Então, ao longo do túbulo renal, ó, de B, C e D, acontece a reabsorção tubular. A devolução dessas substâncias úteis do filtrado glomerular para o sangue. De maneira que quando chega no final aqui em D, ó, tá, o que chega aqui, tá, é o material que não foi reabsorvido, que pode ser descartado em forma de urina, ok? Bom, e aqui, continuando, né? Pessoas com diabetes mellitus podem apresentar o sintoma da glicosúria, ou seja, presença de glicose na urina. Qual das 4 regiões do néfron, A, B, C ou D, deveria reabsorver a glicose em sua totalidade? Então, é a região B. Aqui, né? Aqui é a região B. O túbulo contornado proximal, ó, logo depois da filtração glomerular, a glicose e os aminoácidos são devolvidos, olha, são devolvidos para o sangue. Então, glicose e aminoácidos são reabsorvidos e devolvidos para o sangue. Então, quando o indivíduo tem uma quantidade normal de açúcar no sangue, nessa região, toda a glicose que está no filtrado é devolvida para o sangue. De maneira que nesse indivíduo, a glicose não vai aparecer na urina, não vai haver a tal de glicosúria. Agora, o indivíduo diabético, ele tem um teor muito alto de açúcar no sangue. Se ele tem um teor muito alto de açúcar no sangue, ele vai ter um teor muito alto de açúcar no filtrado glomerular. Então, com excesso de glicose, excesso de açúcar no filtrado glomerular, essa região B não consegue reabsorver toda a glicose e devolver para o sangue. Então, isso significa que, né, uma parte dessa glicose continua no filtrado. Tá? Se continua no filtrado, olha, ao final esse excedente de açúcar acaba sendo eliminado com a urina. Então vai aparecer a glicose na urina do indivíduo. Tá? E a gente sabe que a glicose é uma substância muito solúvel. Então, onde a glicose vai, arrasta água. Então, esse indivíduo que vai apresentar glicose na urina, vai apresentar também, né, a produção de um volume maior de urina, característica do diabético. Tá? Produz uma quantidade muito grande de urina, além do normal, né, com a presença de açúcar. Ok? Então, é isso, gente. Uma questãozinha muito interessante, por um tema muito recorrente no vestibular, né? Então, aqui nós temos a resoluçãozinha, né? Olha, tá? Então,
A principal excreta nitrogenada do ser humano é a ureia. O vaso 2 é a veia renal, né? O vaso eferente, que traz de volta do rim o sangue que foi purificado. Ele é venoso, mas é purificado, certo? Tá? E aqui, ó, tá? O item B. O sangue chega ao néfron pelas arteriolas aferentes, né? E ao passar sob alta pressão pelos capilares do glomérulo, perde parte do plasma sanguíneo para o interior da cápsula, tá? Que é o filtrado glomerular ou urina inicial. Então, como eu falei para vocês, tem moléculas pequenas no filtrado glomerular. As grandes moléculas e as células sanguíneas não conseguem atravessar, né, o glomérulo de Malpighi, ok? Então, como o diabetes é um tema recorrente em todo o vestibular, em qualquer fase, né? E aqui na nossa questão 3 da Unifesp, né? Além do lado de questão da pergunta, né? Nós temos aqui uma pesquisa que mostra possibilidades promissoras, né? Porque está falando sobre o sistema nervoso, está falando sobre lesões na medula espinhal. Então, são procedimentos experimentais, né, que pode significar no futuro, né, solução para uma questão muito recorrente aí, que é a lesão da medula espinhal. Então, muitas pessoas se tornaram, né, paraplégicos, até tetraplégicos por causa de lesões da medula espinhal. Então, a gente vê aqui, né, um experimento que bota uma luz no fim do túnel nessa questão. Tá? Então, pesquisadores conseguiram fazer com que macacos que sofriam de paralisia em uma das pernas, devido a lesões na espinha, pudessem retomar o movimento com o uso de um dispositivo wireless, né, sem fio, implantado no cérebro. Os macacos tiveram chips implantados nas partes do cérebro que controlam o movimento. Os chips detectam os impulsos elétricos com as instruções para mexer a perna, né? E enviam os dados para um computador sobre a cabeça dos macacos. O computador decifra as mensagens, e envia as instruções em modo wireless para os receptores adaptados à coluna, que estimulam os nervos correspondentes por meio de sinais elétricos. A transferência de informações em modo wireless ocorre sempre em um único sentido. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o esquema mostrando, né, o experimento. Então, aqui a gente tem o cérebro, né, um encéfalo, na realidade, o cérebro é um dos componentes, ok? A gente sabe que a medula espinhal faz parte desse sistema nervoso central, e grande parte dos nervos estão conectados à medula espinhal. Nervos sensores e nervos motores. Então, né, os nervos raquianos são aqueles nervos conectados à medula espinhal. Tá? E os nervos cranianos são aqueles conectados diretamente ao encéfalo, certo? Bom, então aqui está o esquema, né? Então, a região lesionada da medula, então isso aqui interrompe o sinal. Então, um sinal que vai do cérebro em direção à musculatura da perna, tá? Ele é interrompido nessa região da medula, porque não há mais a comunicação. Então, a gente sabe, né, qual a consequência disso. Então, esse músculo não é mais acionado por ação do cérebro, ok? Bom, então vamos ver. Olha, então dá para ver aqui, né? Olha o receptor, olha, depois da lesão, aqui você tem o computador no cérebro, né? Ó, transferência de informações sem fio. Tá? Então, depois da lesão, você tem um receptor. Esse receptor, ó, tá? Ele transfere as informações para a musculatura, acionando a musculatura. Tá? Então, ele é meio que uma ponte, né? Funciona como uma ponte, né? Evitando, né, a região lesionada. Então, vamos ver o que está perguntando aqui. Que células interagem com os chips implantados no cérebro dos macacos? Então, que células interagem? Só podem ser os neurônios, as células nervosas, olha. Tá? Então, ó, então tá aqui, ó. Quem leva a informação para a musculatura se contrair são os neurônios.
As células, né, são as principais células que compõem o sistema nervoso, certo? Então, com certeza são os neurônios, né, ou simplesmente células nervosas. Então, esse receptor aqui, ó, ele tem uma interface, né, com os neurônios motores, né, que vão levar a ordem para que essa musculatura realize a contração, ok? Como se denominam os nervos que conectam a medula espinhal às células musculares que movimentam a perna dos macacos? Então, são os nervos motores. Então, a gente não pode esquecer, tá, que os nervos motores são constituídos por neurônios motores. São aqueles neurônios que chegam até os órgãos, principalmente a musculatura, levando uma ordem, tá, para que ele entre em ação, para que ele contrai. Então, os neurônios sensores que compõem os nervos sensores captam informações dos órgãos e mandam para o sistema nervoso central. Tá? Então, eles, né, fazem a informação fluir, né, dos órgãos, do corpo, né, para o sistema nervoso central. Então, os neurônios sensores que constituem os nervos sensores ou sensitivos. Tá? Agora, os que pegam a informação do sistema nervoso e levam essa informação, né, para os órgãos como a musculatura, são os nervos motores, constituídos por neurônios motores, tá? Ou efetores, ok? Então, tá? Esses nervos aqui, ó, que estão levando os sinais nervosos dos receptores até a musculatura, tá? São nervos motores, ok? Bom, ao espetar um alfinete à perna que sofre paralisia, há reação de afastamento repentino da perna. Porém, os macacos não sentem que foram espetados. Qual o papel da medula espinhal nesse afastamento repentino? Então, a gente não pode esquecer que aqui está falando do ato reflexo. O ato reflexo que depende do arco reflexo. Então, o que é o ato reflexo? É uma resposta dada pela medula espinhal. Então, aquele negócio do fiz sem querer, uma resposta muito rápida, né? Nossa, fiz sem querer. Eu quase me queimei, né? Quase queimei a minha mão, mas eu consegui afastar da chapa quente. Nossa, fiz sem querer. Por que você fez sem querer? Porque a ordem, né? Primeiro, a percepção foi recebida inicialmente na medula espinhal. Foi processada na medula espinhal e a ordem partiu da medula espinhal. Então, esse caminho, né, o neurônio sensor percebendo o estímulo, levando até a medula, né, processando a informação e mandando a resposta, isso aí constitui um caminho que nós chamamos de arco reflexo. O caminho, ó, neurônio sensor, medula. Ali tem o neurônio associativo, né? E através do neurônio associativo, a resposta já é dada para o neurônio motor, que manda a ordem para a musculatura se contrair. Então, esse é o arco reflexo, o caminho. A atitude em si, tá, muito rápida, é o ato reflexo. Então, uma resposta muito rápida que não dá tempo de chegar onde? No cérebro. Tá? Então, eu fiz sem querer. O indivíduo percebe depois. Depois quando? Depois que a informação chegou no cérebro. Então, esse é o ato reflexo. Então, nesse ato reflexo, né, o neurônio sensor recebe a informação estímulo, esse estímulo é processado na medula, né, e vem a resposta imediatamente através do neurônio motor para que haja contração do músculo. Tá? Mas a informação, né, continua a percorrer a medula até o cérebro. Depois que chega no cérebro é que você toma consciência do que aconteceu. Mas aí já aconteceu. Então você percebeu o que fez depois. Tá? Agora, aqui olha, está dizendo o seguinte. Qual o papel da medula espinhal nesse afastamento repentino? Tá? Então, ela recebeu essa informação, já induziu a resposta imediatamente. Ela é responsável pelo ato reflexo, tá? Antes que chegasse ao cérebro. Então, o papel da medula é produzir uma resposta muito rápida, conhecida como ato reflexo, né? Tá? Porque se fosse até o cérebro, levaria tempo demais. E nessa situação emergencial, tá, esse caminho extra que seria percorrido para chegar ao cérebro e voltar, poderia não dar tempo para ver o afastamento da fonte de perigo. Certo? Então, está falando do ato reflexo.
Porque a transferência de informações em modo wireless não permite que os macacos sintam que essa perna foi espetada pelo alfinete. Então, lembra, o ato reflexo, só depois da resposta você percebe. Por quê? Porque a informação continua, né, e vai até o cérebro. Mas como há a lesão, olha, vamos voltar aqui em cima, né? A lesão não permite que a informação chegue até o cérebro. Então, aqui está dizendo, ó, é uma via de mão única. Então, só vem a resposta, né? Ó, só vem a resposta para haver a contração da musculatura, certo? Tá? Então, não chega a informação através do neurônio sensorial, né, até o cérebro. Então o indivíduo realiza, tá, mas como a informação não chegou até o cérebro, né, ele não pode perceber. Tá? Então fica naquela onda do fiz sem querer, mas nem percebi que fiz sem querer. Ok? Então tá aqui, ó, né, as informações, as células que interagem com os chips, né, implantados nos cérebros macacos são os neurônios. Os nervos que conectam a medula espinhal com as células musculares são os motores ou eferentes, responsáveis pela movimentação da perna. Tá? E o item B, o afastamento repentino é uma resposta reflexa medular, ou seja, o ato reflexo, certo? Tá? Então, o neurônio sensor leva a informação, passa pelo neurônio de associação, na medula, e a resposta já vem imediatamente através do neurônio motor. Ah, então, essa é a resposta organizada para você fazer a comparação. Ok? É que a nossa questão 4, né? Que volta lá, né, no tema da excreção. Então, os animais podem ser classificados quanto ao principal resíduo nitrogenado que eliminam na excreção. Da seguinte maneira, amoniotéricos, quando eliminam amônia, predominantemente amônia. Se você olhar para a nossa urina, se você analisar a nossa urina, lá tem amônia, tem ureia e tem ácido úrico, tá? Mas a predominância da ureia, a quantidade de amônia e ácido úrico na nossa urina, tá, é mínima. Tá? O que predomina é a ureia. Então nós somos ureotéricos porque somos mamíferos. Então os animais amoniotéricos, a predominância de amônia na sua urina. Ureotéricos como nós, quando predomina a ureia. E os uricotéricos, quando predomina o ácido úrico. Como regra, qual é o fator que determina o principal resíduo nitrogenado a ser eliminado pelo animal? Justifique sua resposta. Então, aqui é uma questão evolutiva. Tá? Então, tem a ver com o ambiente em que o indivíduo vive. A excreta nitrogenada é um fator de seleção. Então, se esse animal elimina predominantemente amônia, ele não pode viver num lugar seco, porque ele vai gastar água demais para eliminar amônia, e nesse lugar seco, ao não ter água suficiente para fazer reposição, automaticamente ele vai morrer desidratado. Então só pode eliminar amônia como excreta predominante animais que vivem em abundância de água, que vivem em ambiente onde a água é abundante. Os animais ureotéricos, como nós mamíferos e os anfíbios adultos, são aqueles, né, que não precisam de tanta água, mas precisam de uma certa quantidade de água. Então, animais assim precisam de pelo menos uma certa quantidade de água no seu ambiente, ok? Agora, os uricotéricos são animais que ficam extremamente à vontade, porque eles apresentam economia total de água, tá? Então, para eliminar ácido úrico, não precisa de água. Agora, não significa que ele não possa viver em ambiente aquático. Significa que ele pode viver onde ele quiser, mesmo num ambiente com restrição absoluta de água, mesmo onde praticamente não haja água, tá certo? Mas a gente vê, por exemplo, um crocodilo. Ele é um réptil. O que ele elimina como excreta predominante? O ácido úrico, tá? Mas onde é que ele gosta de viver? Na água, tá certo? Então, é confortável para o animal eliminar o ácido úrico. Ele pode viver onde ele quer, tá? Então, o mais restritivo é a amônia. Esse animal, não, ele não tem opção, só pode viver onde tem abundância de água, tá certo? Então, gente, não se esqueçam, né? Água. A água sempre é um tema recorrente nos vestibulares, de qualquer fase. Tá certo, gente? Então, água, tá, é o fator que determina o que o indivíduo pode ou não pode eliminar em termos de excretas nitrogenadas. Ok?
Então, mais um módulozinho, né? Muito importante para a nossa preparação para o vestibular, para a nossa segunda fase.